é evidente, quer dizer, o cinema é um espelho, não é? Quem não gosta de ver o marinheiro ou a empregada doméstica é quem deixou de ser marinheiro ou empregado doméstico, está em outra escala social e tem uma visão preconceituosa, né? Quem não gosta de ver a favela, quem não gosta de ver a pobreza, tal, porque ou escapou da pobreza ou faz parte dos que criam a pobreza, dos opressores. Então, evidentemente, que não pode ver o pecado que cometeu, né? Como cinemeiro, não é, bastante frequentador de cinema, conheci jovens da minha idade e tal, que também tinham a mesma preocupação, né? E a gente se encontrava em determinados pontos de São Paulo para conversar sobre cinema, etc. E isso foi logo depois da guerra, das 45, 46, ressurgiram os clubes de cinema. Eles eram proibidos durante a ditadura do Vargas, era tanta coisa proibida, inclusive o clube de cinema era uma coisa muito ameaçadora ao regime, então não podia existir. E ressurgiram os clubes de cinema e, evidentemente, a juventude interessada, cinéfila, começou a frequentar esses clubes de cinema, onde começaram a ser permitida a exibição de filmes como Coração do Potemkin, Metrópolis, etc. Os grandes clássicos do cinema que a gente conhecia somente através dos livros, não é? Alguma fotografia. Então, por aí era um interesse muito ligado. Depois foi a vontade de fazer cinema mesmo. Me deu, não sei porquê, a vontade, acho que por causa do neorrealismo. Quando pintou o neorrealismo com aquela... Foi uma revolução, um choque para todos os cinéfilos, porque a nossa dieta era o cinema americano, totalmente, só víamos filmes americanos. E eu, por exemplo, assim, John Ford, não é? O Orson Welles só fomos conhecer depois. O Cidadão Kane passou no Brasil assim um pouco escondido e tal. Só depois, com a cinefilia, que fomos recuperar o Orson Welles. Mas era fundamentalmente cinema americano, grandes diretores como o John Ford. O neorrealismo foi uma explosão. Uma explosão, aquela coisa de fazer filme na rua, com o povo, aquela coisa, foi uma grande lição de produção, uma sedução para o cinema. Quer dizer, porque para fazer um filme, até então, seria necessário percorrer um caminho muito difícil, quer dizer, ter muito dinheiro, ter um estúdio, ter equipamento, que foi o caminho da Veracruz, né? Equipamento, técnicos, aquela mitificação da técnica, não é? Que tem que ser uma pessoa que fez isso, fez aquilo, etc. E tudo isso era assim, representava um mundo inacessível. Mas com o neorrealismo, não. O neorrealismo é ir para a rua com uma câmera e acabou. Depois foi dar origem à famosa frase do Glauber, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Mas esse foi realmente a chave. Assim, é possível fazer cinema no Brasil, é possível fazer filmes que não necessitem de tantos aparatos, tanto dinheiro, etc. Então essa foi a grande iluminação que deu em toda a minha geração. Eu tenho uma relação muito especial, secreta com a música. Eu ouço a música, gosto muito, vivo impregnado de música. E quando eu estou trabalhando nos filmes, etc., estou pensando em música sempre. É uma relação. Tem uma inveja de quem faz música, de quem executa. Eu não consigo cantar um verso desafinado, horrivelmente desafinado. Se me pedirem para entoar
um pedacinho de uma música bem conhecida vai ser horrível, ela se transforma em uma coisa horrorosa e desconhecida. Mas eu tenho essa coisa, tenho essa relação com a música. Em segundo lugar, a pintura. Aliás, aqui eu me lembro que eu tenho na minha juventude, né, em São Paulo, tinha a minha patota era mais de pintores. Otávio Araújo, Mário Gruber, por exemplo, né, Luiz Ventura, pintores, jovens pintores, né? Eu estava sempre com eles e ficava também muito... Me invejava aquela habilidade, aquele talento de desenhar, pintar, inventar um quadro. Né? E por aí também que eu pensei como inventar um filme. Um filme é uma pintura com muitos quadros. Né? Eu acho que os novos canais, os canais né, por assinatura, cabo, satélite, não importa, eles aumentaram a demanda. E, por outro lado, também, acho que não está acontecendo apenas no Brasil, quer dizer, eu necessito muito material ligado à nossa realidade. Né? Então, o cinema, por exemplo, está sendo bastante divulgado pelos novos canais. Né? E também outra coisa importante, a produção de filmes ou de, digamos, programas feitos por cineastas para a televisão, diretor de televisão, está sendo muito desenvolvido também. O que aconteceu no cinema, quando o mercado tradicional era pelas salas cinematográficas, o que a gente chama o showtime, quer dizer, o tempo de exibição, era o quê? Quantas semanas tem o ano? 56 semanas, 52 semanas, então, 54 semanas, vou fazer a média. Então, quantos dias tem a semana? 7 dias. Quantas horas de exibição por dia? Então, esse tempo, que era o tempo que podia passar os filmes, não tinha nem mais nem menos, porque Deus não mudou, não, o tempo nem poderia mudar, é aquilo ali. Não é? Então, esse tempo de exibição, ele sempre foi ocupado por quem tem mais filmes, e filmes mais populares e os melhores filmes, que eram, evidentemente, em primeiro lugar o cinema americano, depois um pouquinho o cinema europeu, e em terceiro lugar veio o cinema brasileiro. Porque ele tinha um pedacinho desse tempo, né? Em geral, das piores datas que todo mundo ia para a praia ou ia para a montanha, então dava para o cinema brasileiro, o resto do osso, né? E sempre foi uma política muito difícil essa. O que aconteceu? Desde o tempo do Humberto Mauro, que os produtores queriam a obrigatoriedade de exibição. Nós queremos que o governo obrigue, nos dê um pedaço do espaço, desse tempo, na sala de cinema. Então, essa famosa lei da obrigatoriedade começou com Getúlio, 8x1, depois foi evoluindo, até chegar a 150 dias por ano, ou 120 dias por ano. O que daria mais ou menos 30% do mercado para o cinema brasileiro. Nesse momento, o cinema brasileiro cresceu economicamente, cresceu na quantidade, etc. Né? Mas essa coisa da obrigatoriedade se chocou com o quê? O mercado tradicional caiu muito, porque apareceu a televisão. Né? E a televisão tomou muito do público popular dos cinemas, as salas de cinema foram fechando. Depois veio o mercado do videocassete, é outra coisa. Agora os novos canais, né? O satélite e cabo também tiram o público da televisão network, vão pegar também o público. É uma grande diversificação na área do consumo e do mercado. Então, existindo isso, o cinema brasileiro poderá então ocupar mais espaço. Estava voltando por isso. Sem falar do videocassete. O vídeo home é um mercado livre, caótico, até ele foi muito tempo pirateado. Hoje a pirataria diminuiu bastante, mas ela existe. Mas, de qualquer forma, nesse mercado, que não há imposições do grande vendedor, quer dizer, no caso antigamente do cinema, o grande distribuidor dos melhores filmes, ele impunha, ao lado dos melhores filmes, ele impunha um pacote. Era obrigado, quer este filme, é obrigado a levar mais 10. Assim como as cervejarias fazem, né? Que se você quiser
vender tal cerveja, tem que vender tal Guaraná. Isso faz parte do negócio, faz parte da luta pelo mercado. Então eu vejo com muita felicidade essa abertura de novos canais, etc. E a possibilidade não só de exibir os filmes brasileiros, os filmes antigos, e também de coprodução, de participar de produções novas, sejam programas específicos de televisão ou mesmo filmes, como na Europa. Na França é comum, na Europa é comum, filmes de longa-metragem para cinema com a participação da televisão. É bom lembrar que o esquema censura sempre existiu no Brasil, né? Eu sempre digo assim, qual é a relação do Estado com a cultura no Brasil? A primeira relação, que durou muito tempo, foi essa de censurar, o poder de censura que o Estado tem. Por exemplo, o Rio 40 Graus foi proibido na época da Constituição de 56. Não é? Foi proibidíssimo e tal. Mas ainda bem que era um regime constitucional, pudemos ir para a justiça e ganhamos o mandado de segurança e o filme foi liberado. Agora, no tempo da ditadura militar, realmente era inesperada a presença do Estado, podia acontecer a qualquer momento, né? E eu tinha também o poder final. Todo filme tinha que ir para a censura, tinha que ir para Brasília, né? Então era peregrinação de cineastas, autores de novela, ali, encontrando no Hotel Nacional, porque a censura chamava cada um pessoalmente. Toda vez que ia para Brasília tinha um problema com o filme, eu pensava assim, bom, adeus, não sei se eu vou voltar. A verdade é que a minha paranoia aumentava no momento desses, né? E eu tive diálogos difíceis com a censura, com os meus filmes, né? O que acontecia na época, na realidade, é que a coisa tão violenta, porque tinha que passar pela censura, senão não podia exibir o filme. Que os projetos começaram a ficar cada vez mais metafóricos, para poder passar pela censura. Eu estou falando dos projetos, digamos, do grupo, chamado Grupo do Cinema Novo, né? Cada um começou a fazer o filme cada vez mais com uma linguagem mais complicada, pensando que poderia passar o mesmo discurso. Qual era o discurso do Cinema Novo? Era aquele discurso libertário, não é? e socializante. Então, eram essas duas coisas, denúncia de tudo que fosse contra essa ordem de ideias. Evidentemente que esse discurso, através da metáfora, né, fica inutilizado, ele fica tão não é, cortado, tal que o público para já não entendia mais. Então, isso foi outra consequência da censura. Agora, pior mesmo, que essa não dá para medir, não dá para ferir, foi cortar o projeto no nascedor, isso é na própria ideia. Eu vou fazer isso nem pensar, vai ser proibido, né? Quer dizer, quem podia arriscar alguma coisa, dinheiro, trabalho, tal. Esse filme não dá para fazer, então os projetos eram abortados, né, no nascedor. Eu acredito que isso tenha acontecido também nos outros setores da criação cultural, né, não só no cinema, assim, em todos os lados, né? No teatro, na música, etc. Agora, o cinema é aquele que tem mais, quer dizer, tem um risco maior, um risco material maior, porque custa caro. Então, evidentemente que só a ideia de poder ser censurado, ser proibido, o filme já morreu, não acabou. Eu acho que agora está na idade de acreditar. Eu acho que tive uma formação, não dava tempo para pensar nesse assunto, né? Então, mas agora com o tempo, com a meditação, o espaço maior de especulação, etc., a gente tem por que não, né? Acreditar em Deus.
Na realidade, a ideia de um filme, o projeto de um filme, nasce dentro de mim, quer dizer, em comparação com alguma coisa, com uma experiência, com uma vivência, etc. Em outros casos, foi assim, o seguinte, uma proposta. Alguém me procurou, dizendo, quer fazer um filme e tal? Tem uma história aqui para você fazer. Por exemplo, Boca de Ouro, a peça do Nelson Rodrigues. Quem me propôs foi o Gerson Valadão. Então, aí o meu processo de trabalho foi ler a peça e imaginar aquela peça no cinema, quer dizer, no filme. Aí tem essa coisa de ficar pensando, né, na imagem, que é você havia falado disso do barato do diretor, é ficar não é, criando a imagem. Tá, né? E muitas vezes me confunde, muitas vezes eu trabalho dormindo, as pessoas não entendem isso. Você não vai trabalhar hoje? Porque acho que trabalhar tem que ser na máquina de escrever, hoje no computador. Quando que eu só posso escrever aquilo que eu já vi. Porque o filme, você tem que descrever uma cena, uma ação concreta. Entendeu? Esse é o roteiro do filme. Eu acho que uma página literária é o escritor com ele mesmo, seus sentimentos, sua memória, suas ideias, etc., e ele despejando aquilo no papel. Né? Aquela coisa, aquela relação com o papel, né? Tudo junto. Enquanto que o filme, eu tenho que ver, ele tem que ser a linguagem cinematográfica é concreta. Ela toda através, ele tem que ter o personagem que o escritor, né, tem aquele poder maravilhoso da palavra, de escrever o personagem por dentro, por fora, etc. No cinema não, tem que ser uma pessoa, né, ali, com cabelo, nariz, olhos, tal, um intelecto, um sentimento, tudo isso que vai fazer o personagem. Então tem que imaginar isso tudo concretamente, o cenário, os objetos, a cor, e principalmente, a coisa mais importante, é o resultado disso tudo, que, digamos, é o clima. Que filme é esse? O que dá a ideia do filme? É isso aí é que o cinema se compara à pintura, porque um filme todo vira um quadro só. O cinema tem apenas 100 anos, né? Então eu acho que quanto tempo tem o teatro? 5.000, né? Eu acho que o cinema é uma forma de expressão importantíssima, ainda não cumpriu totalmente seu papel social em todos os países, em todos os lugares do mundo, né? Eu vejo o cinema vai ser cada vez mais, vai crescer cada vez mais em cada região cultural. Vai ter, como a gente está assistindo hoje, no pós-guerra apareceu o cinema onde? Em alguns países onde não se esperava acontecer cinema, né? Desde das Filipinas, do Brasil, né? Essa coisa toda. Então hoje nós estamos vendo filmes do Irã. Você já pensou o Irã? Que tem uma expressão, quer dizer, quando eu digo filme do Irã, existia uma história de cinema dentro do Irã que ninguém tomou conhecimento antes. Assim como existiu uma história de cinema no Brasil, desde que chegou o primeiro com a câmera que filmou o Cais do Porto, Idem no México, etc, etc. Mas o cinema, sendo o mensageiro da nossa cultura em outro contexto cultural, né, fora do país, no exterior, isso aconteceu nos anos 60. E hoje, por exemplo, estamos vendo o Irã, como o Irã está aparecendo. Porque o cinema é aquela janela através da qual vamos conhecer aquele país, aquele povo, aquela cultura, etc. E tudo isso rompendo com os estereótipos, de uma forma grosseira. Quer dizer, o Irã era visto como, era um lugar que tinha, primeiro teve um chá, que era muito rico, depois botaram para fora e apareceu um maluco lá com uma religião que tal, e proibiu a mulher andar sem véu. Tudo isso era o Irã. E quando assistimos a um filme do Irã, nós descobrimos que ali existe uma humanidade, ali existe um povo que dentro da sua
cultura, seu modo de ser, é igual a nós mesmos, ao nosso povo, etc. É isso, existe o sentimento, existe o amor, existe a família, né? Existe a relação com a natureza, com o mundo, tal como nós existimos aqui. Né? Então essa que é o grande futuro do cinema. E eu quando falo cinema, eu estou falando do filme. O filme, cada vez mais, ele tem a sua individualidade artística e estética. O filme é aquele espetáculo que tem 1h30, 2 horas ou 3, sei lá, mas que é aquela coisa redondinha, que é visto como um quadro, né, como uma peça de música, uma sinfonia, etc. Então isso vai existir sempre. A televisão inventou novas formas não é, de utilização da linguagem do audiovisual, formas mais rápidas, mais dinâmicas, múltiplas, não é? Mais simples, com divisões. É como o Windows, tem várias janelas no mesmo quadro. Tal. Então, e vai crescer, está apenas no começo. A televisão, então, tem um futuro imenso. Quer dizer, eu digo, a linguagem que a televisão ou o vídeo, etc., tem um grande futuro. E por que não haverá uma combinação? Quer dizer, como já existe, como a música erudita moderna, ela tem toda uma contribuição do jazz dentro dela. Por que o cinema também não vai ter essa relação? Então eu vejo o futuro do cinema assim, com essa perspectiva fundamental, que é de dar expressão a todos os grupos culturais do mundo.